Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, você está no videocast escutando os sentimentos. Eu sou Viviane, trabalhadora do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Estamos estudando já há um tempo este livro aqui, Prazer de Viver, que é um livro pelo espírito da Hermance Dufour. Esse livro, né, a gente já está no capítulo 16 e todos os sábados liberamos um capítulo que a gente vai conversar e discutir um pouquinho sobre ele. Se você não conhece ainda o trabalho do GESP, eu te convido a seguir nossas redes sociais. Temos uma página no Instagram, o GESP 2008, e temos também no Facebook. Segue nossas redes sociais, que lá você vai saber os dias de atendimento na casa, como é que você faz para chegar lá, o telefone para agendamento de consulta. Também aqui nessa página do YouTube, você vai ter playlists dos outros livros que já estudamos. Estudamos já Reforma Íntima Sem Martírio, Escutando os Sentimentos, entre outros. Então, você vai poder também assistir, né, e ouvir a palavra, né, os debates sobre esses assuntos trazidos nos livros, né? Já é o quarto livro, eu acho que da Hermance, né, que estamos estudando, terceiro ou quarto, não estou recordando agora, mas são livros que trabalham muito o autoconhecimento, trazem muitas questões que a gente precisa, né, trabalhar em nós mesmos. Então, eu te convido para chegar e assistir aqui no YouTube. E se no final desse programa você achar que ele fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com seus amigos, com alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente conversou aqui. E deixa um like, que é muito importante, porque o YouTube ele vai saber, né, reconhecer que esse assunto é importante e vai fazer ele chegar para mais pessoas. Eu queria convidar aqui a Dena Irã, que é a nossa Olá, trabalhadora também do GESP. Dena, tudo bem? tudo E a certinho. Clotilde também Olá, está sempre Cadu. conosco aqui, né, nesses debates. Sejam bem-vindas. Obrigado mais uma vez por estar conosco, né, conversando um pouco sobre a mensagem que a irmã se nos traz. E esse capítulo de hoje, né, meninas, ele vem falar, é convivência fraterna nos grupos. A irmã se vem trazer aqui questões de relacionamento mesmo, né? Ela direciona para o grupo espírita, mas como a gente já tinha conversado antes, é um debate que ela é importante para qualquer tipo de grupo, né? Tanto o grupo familiar, o grupo religioso que você frequenta, o trabalho, né? Ela vem falar muito também de relacionamentos, não é? E a Hermance, ela começa, né, já trazendo assim, eu gosto que a Hermance ela é muito cirúrgica, né? Ela já vem dando lapada assim para a gente, né, acordar, né? E ela vem trazendo aqui, falando que sob a égide do Espiritismo, seus trabalhadores se mantêm sempre os mesmos no que tange às relações interpessoais. Mais uma vez dizendo que é sob a égide das relações, né? Ela vem falar do Espiritismo porque é um livro, né, que traz dentro da doutrina espírita. Mas ela vem falar das relações. Para que serve você ser espírita, ser católico, dizer que é cristão, se não se ama, não ama o próximo, né? Se guarda a distância do outro, né? Se está junto naquele templo religioso ou dentro de uma reunião de família e não quer chegar junto do próximo, não quer, né? Procurar como ele está, saber como ele está, né? E não quer nem conhecer o outro, né? Tá ali todo fim de semana ou toda semana, tá ali se reunindo e não quer, não faz questão de conhecer, não é? Então, assim, ela vem trazer essa questão dos relacionamentos dentro dos grupos. E é muito real isso, né? A gente vê dentro do trabalho, vê até dentro da família, né? Nos nossos grupos, até nesses grupos de WhatsApp, que às vezes tem aquele que não quer chegar perto, não procura saber como o outro está, não é? E é assim, é uma questão que a gente precisa realmente trabalhar, não é, Clotilde?
Isso, Vivi. Inclusive, assim, a gente precisa desenvolver essa empatia em relação a quem está com a gente, como você comentava. E muitas vezes essa empatia, até a gente chegar no ponto de a gente conseguir ter essa aproximação maior com essa pessoa, com certeza, alguns dissabores vão acontecer e são naturais, porque somos humanos, né? Somos de carne e osso, estamos aqui nessa reencarnação com aprendizados a realizar. Eu costumo brincar dizendo que os perfeitos já estão em outro patamar, não estão aqui. Quem está aqui está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Vivi aprendeu um pouco mais do que eu em algum aspecto, Dena aprendeu um pouco mais do que eu em outro aspecto, eu aprendi um pouco mais do que elas duas em outro aspecto, né? Mas, assim, a gente está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Então, até a gente conseguir chegar nessa comunhão, não só de ideais, mas também nessa fraternidade que deve envolver os grupos de forma geral, alguns entraves vão acontecer e é preciso que a gente vá ao encontro desses entraves e que a gente consiga superar juntos, respeitando sempre a privacidade da outra pessoa. Claro que a gente não vai entrar na vida de cada um, vai interferir na vida pessoal e familiar de cada um, mas é preciso que a gente realize essa aproximação. Compreender também que é natural que hajam, que quando a gente vai para uma casa espírita, assim como para uma igreja católica, eu imagino, inclusive já fui católica há muitos anos atrás, né? A gente tá indo como um ser integral que a gente é. Então, a gente leva também as nossas carências, as nossas dificuldades, e isso é natural. Então, é preciso que a gente esteja preparado enquanto grupo. E o que vai preparar? O que é que vai preparar o grupo? É essa união, é esse carinho que existia, essa amorosidade que fluía entre os grupos. Eu me lembro que, eu acho que é uma frase de Dom Helder Câmara, que diz assim, que num colar, eu não me lembro a frase exata, mas o sentido da frase é esse, que num colar de pérolas, o mais importante não são as pérolas, mas o fio que as une, É né? verdade, né? Isso aí vai Então, ser exatamente essa convivência fraterna, né, que a irmã traz aqui, né, Dena? Que exato, é a chave, né? O cerne da questão é você saber cultivar o afeto e a amizade nesses grupos, não ser só apenas uma peça, um ser isolado, seres isolados no mesmo ambiente, não é? É você Exatamente. conseguir quebrar essa barreira e enxergar o outro como um par, né? Um irmão, alguém que precisa de uma palavra, né? Que às vezes está ali numa situação difícil e você às vezes ele às vezes é ríspido, né? Às vezes não quer falar com ninguém. Você saber chegar e cultivar nessa fraternidade. Tem um ponto aqui do livro que que eu vou ler aqui, se vocês me permitirem, que muitas vezes as rinhas que podem surgir está muito em função de algumas atividades que as pessoas se desenvolvem, tanto dentro de um centro como em qualquer outro ambiente religioso. Uma determinada pessoa atua, sei lá, com a gestante, um trabalho de gestante, outra atua como passista, como médium, em várias atividades. E as pessoas, muitas vezes, em seus milindres, veem a atividade ser mais importante do que a pessoa, né? O trabalhador em si, que em um determinado momento, às vezes, não está tão bem e que precisa do acolhimento para poder desenvolvê-las. Então, ela diz assim: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. A gente já vem estudando em outros livros que a gente sempre mostra, as pessoas às vezes fazem um determinado trabalho, alguma atividade,
acho que até nos capítulos anteriores, que um exemplo de um irmão nosso que passou, desencarnou e no plano espiritual estava querendo saber por que ele ainda estava passando por algumas situações incômodas, difíceis, que ele esperava que com a atividade dele, com o trabalho dele, ele poderia estar se sentindo melhor. Aí foi quando disse, não, porque o problema está dentro de você. A sua atividade era com um interesse pessoal seu, como uma fuga. Então, feliz daquele que pode fazer essa atividade com o desinteresse, com o maior nível de desinteresse, de fazer exatamente porque é uma coisa importante e que a pessoa está ali porque se sente bem fazer. E aí ela diz, e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. E para o desenvolvimento de qualquer atividade, tem que ter o amor. O amor pela atividade e o amor pelos companheiros de trabalho, e não haver o que a gente chama de competição, né? E dos milindres que surgem muitas vezes nessas relações. E assim, como a gente tinha comentado antes mesmo, né, onde tem pessoas, existem as dificuldades, porque cada um é diferente do outro, o nível de amadurecimento também é outro, e às vezes pode surgir muitas dificuldades de relacionamento exatamente por conta de alguma rispidez, de uma maneira que a pessoa só pense que na atividade não pense na pessoa, não tem aquele olhar empático, como o Clotilde falou. Então, o centro ele sempre é convidado, no caso específico nosso, haja um convite aos trabalhadores para esse trabalho em grupo e não um trabalho isolado. E quando se falar em grupo, a pessoa vai olhar um para o outro com o acolhimento que é necessário, né? Mas aí ela também fala que a gente deve cuidar do psicológico e do emocional. E é importante dizer que, enquanto grupo, a gente não vai ser um grupo bom se a gente não se conhecer, Sim, não cuidar do nosso mental, do nosso psicológico, do nosso isso. emocional. Porque o grupo ele vai ser bom quando todos os seus integrantes estão com a saúde mental em dia. Quando Sim, todos os integrantes estão ali compartilhando o mesmo objetivo, sem competição, né? isso. Sem melindre, sem orgulho. Então, assim, o autoconhecimento também é muito importante, né? Dentro desse contexto. Pois é, É, por isso que sempre é convidado, né, a gente a estudar a nós mesmos, né, para que a gente minimize essas situações do melindre e do orgulho. É por isso que as obras que a gente vem estudando é um convite, inicialmente, para a gente que é trabalhador, né? Porque é isso que vai fazer, eita, eu agi de tal forma tal dia, e eu também fiz assim. Ou seja, é um ato contínuo de educação. É você o tempo todo tá sempre sendo motivado a repensar atitudes, né, Clotilde? isso aí também eu estava lembrando aqui, Dena, que a gente sempre questiona, né? Como a boca fala do que está cheio o coração. Então, como que eu vou conseguir amar outras pessoas se eu não consigo amar quem está ali do meu lado? A mim mesma, né? Que a gente fala muito sobre amar a si mesmo, mas também amar quem está ali ao meu lado na tarefa. Como eu vou ali numa disputa de egos, né, com o meu companheiro ali na tarefa espírita, no nosso caso, e como que a gente vai conseguir levar um amor verdadeiro, não só aos desencarnados, mas também aos encarnados que frequentam lá a nossa casa, se eu estou intimamente nessa disputa de egos? Então, não existe, não existe. A gente tem que primeiro resolver essas questões internas, a gente se colocar como grupo de uma maneira mais unida, o grupo mais uniforme, não é que é todo mundo igual, não, Vivi é diferente de Dena, que é diferente de Clô, que é diferente de Carlos, que é diferente de Xanda, que é diferente de Fábia, de Janete, cada um tem a sua peculiaridade, mas dentro das nossas diferenças, a gente respeita essas diferenças e a gente consegue se harmonizar.
né? Por quê? Porque existe a vontade de que isso aconteça, porque existe o amor, porque existe esse ímpeto, eu não queria usar ímpeto, mas assim, esse impulso, né, de a gente desenvolver essa amorosidade, essa consciência também da necessidade, até mesmo em prol da tarefa que a gente tanto ama e professa, né? É verdade. O capítulo ele me traz assim uma reflexão de como é importante a gente cultivar também na gente essa honestidade emocional, sabe? Né? É você tirar as máscaras perante o grupo e Sim, se mostrar como um ser frágil, um ser que tem sombras, que tem qualidades, mas que o outro consiga chegar junto e dizer, olha, com muita honestidade, eu não gostei do que você falou, da forma que você falou, né? Ou com muita honestidade dizer, tá precisando de algo, posso fazer algo por você, né? Então, assim, mas uma coisa que sai do coração, não é porque tá ali nas palavras de Jesus, né? Na mensagem de Jesus que a gente tanto aprende, mas que a gente não consegue, às vezes, praticar de forma espontânea, né? E a irmã óbvio, aqui eu acho interessante. Eu vou ler aqui só um trechinho que ela tá. diz assim: estamos habituados a construir paredes e reunir gente. Chegou o instante esperado de nos estabelecer como grupos, nos quais as pessoas se reúnem e se unem, criando um entrelaçamento fraterno. Ela novamente vem chamar a atenção da gente que a gente precisa ser irmão e olhar para o outro como um par, né? Como uma pessoa igual, com defeitos e qualidades, né? É. Eu estava aqui lembrando também de uma passagem daquela série, não sei se, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas também não deixa de fazer, né? A série Uhum. The Chosen, né? Eu não me lembro como chama, a O temporada, episódio. nem nem o episódio, mas tem um episódio da série onde retrata o momento em que Jesus foi chamado a falar aos gentios, e que Jesus diz que naquela missão era extremamente importante que Pedro fosse, que a missão só iria se concretizar, só iria se realizar se Pedro estivesse presente. E aí os outros discípulos, aliás, os outros apóstolos, estranham, porque Pedro estava numa fase extremamente difícil, fase pessoal, de vida pessoal, né? A esposa dele tinha perdido um bebê e ela já tinha uma idade mais madura para a época, para ter neném, e aí eles estavam assim numa situação bem delicada, né, enquanto casal. E Pedro estava também com muitas dúvidas acerca de Jesus e da missão. E aí os outros apóstolos ficam, poxa, mas Pedro, por que Pedro? Não, mas é isso. Pedro é extremamente importante para essa missão. Não venham para junto de mim sem trazer Pedro. E aí ele seguiu com um ou dois, e os outros ficaram para trás para poder levar Pedro junto. E levaram Pedro, e Pedro foi assim, reclamando que não estava querendo ir, questionando mil coisas e tal. E quando chegou lá, no desenrolar das atividades, teve a hora da multiplicação dos peixes, né? Que o pessoal estava com fome, uma multidão muito grande juntou, e Jesus precisou fazer a multiplicação de pães e de peixes, e fez realmente. E Pedro foi chamado a distribuir, e aí ficou espantado, mais uma vez, com a multiplicação, mais um dos milagres que Jesus, dos feitos, né, de Jesus. Pedro se espantou com aquilo, e Jesus sentou e começou a conversar e a enfrentar as situações que apareciam. Eu não me lembro de diálogos, eu sou péssima para lembrar ipsiliter, certo? Mas em dado momento, o que Jesus falou diretamente ao coração de Pedro. E aí, naquele instante, Pedro modificou completamente a postura dele.
Então, para você ver como Jesus era preocupado com a união do grupo, né? Porque o grupo todo queria, naquele momento, excluir Pedro. Então, ele se preocupava com o grupo e se preocupava com cada um individualmente. Ele disse: tragam Pedro, quer dizer, delegou a missão para uma parte do grupo e imbuiu de uma coisa como sendo muito importante. E realmente eles conseguiram desempenhar aquela missão. Então, veja que quando a gente fala que esse trecho, esse capítulo de hoje não é apenas para espíritas, é para todo aquele que abraça a mensagem de Jesus, é justamente por isso, porque tudo que a gente está falando é reflexo do que Jesus nos trouxe. Jesus fazia isso entre os apóstolos e fazia isso também com os discípulos e com todo aquele a quem ele falava, né? E isso me faz Então, lembrar aqui no livro da irmã exatamente essas ações, exercícios, né, que ela fala aqui, isso. não é? É, É o gancho Excelente. aí que ela fala, que diz aqui, ó, a valorização incondicional dos participantes, né? verdade. Isso aí Sim, que tu falou. A irmã, sim, sim. ela traz uma lista aqui, né, que não dá para a gente falar de tudo, até por conta do tempo, mas a gente até assinalou, não foi umas importantes. É a gente saber discordar. E ela aqui não fala só para espírita, né? Fala de uma forma geral. Num grupo você tem que saber discordar, né? Saber ser criticado também, né? Fala ser assertivo nos sentimentos, cultivo da oração, delegação confiante das responsabilidades, né? Que você saber delegar também, confiar no outro, que ele vai ter a capacidade de fazer, né? De ser responsável, o diálogo, a alteridade, amor a si mesmo, que a gente já falou aqui, né? Que é o Isso. auto-amor, o autoconhecimento, cooperação espontânea, quer dizer, não esperar ninguém mandar, né? Eu vou e me prontifico ali Eu acho a tão realizar. interessante a delegação, Vivi, porque Deus faz isso o tempo todo com a gente, ainda nem só Jesus com os apóstolos, mas Deus faz isso com a gente todos os dias, todos os dias. Olha, cada criança que nasce é um espírito que Deus delegou a gente cuidar, né, e É, transmitir conhecimento, amorosidade, toda a condição para que ele vença na missão a que se propôs nessa encarnação. Então, assim, a delegação é natural. E as pessoas querem abraçar tudo para si, dizer, não, só eu faço, fulano não tem condição de fazer. Quem te disse que fulano não tem condição de fazer, né, não? Jesus fazia é. isso sempre, mandou os discípulos se juntarem de dois em dois e irem falar aos outros povos, né? Jesus fazia isso o tempo todo. Esses exercícios que ela passa aqui faz lembrar muito o livro que a gente já estudou dela também, que é o Prazer de Viver, Mereça Ser Feliz, que fala muito do orgulho, né? E Sim, assim, quem puder voltar lá no Mereça Ser Feliz e assistir o programa que a gente fala, acho que tem 2 programas inteiros só falando do orgulho, as faces do orgulho, né? sim, Quando a foi gente consegue dividido. curar, né, como os Carlos diria, a orgulhite, quando a gente consegue curar em si mesmo a orgulhite, muitas dessas coisas vêm naturalmente, né? Nesses exercícios que ela fala aí, vem com naturalidade. Aí É. ela traz aqui, já do meio para o fim do livro, ela vem falar que o ser humano ele é carente demais, não é? Então, essa carência de afeto, elas falam que é uma tragédia de proporções incomparáveis, né? O ser humano com essa carência. E ela vem fazer um apelo às casas né, às casas espíritas, e eu vou estender, né, a todos os outros templos religiosos, que seja um espaço ali de acolhimento, de refazimento, um oásis de esperança para esse ser humano que chega tão carente de afeto como vem acontecendo, né, em toda a humanidade, né? E é um ponto que a gente precisa observar muito dentro dos grupos, né, religiosos, né? Parar de olhar e julgar o outro e sim acolher. É ele saber que ali tem colo, que ele tem um ombro, sabe? Que ele pode falar e vai ter um ouvido para escutar, sem julgar, sem
sem críticas, né? E acolhimento mesmo, que aí eu vou arriscar dizer que em todos esses lugares que a gente menciona, né? Todos esses templos falta muito isso, sabe? Não é todo mundo que consegue ter esse acolhimento. Aí, não, mas tem, mas será que é igual para todo mundo? Se todo mundo é acolhido, não É é? aquela história, né? Que você dá o que você também tem dentro de Pois você. é. E a mesma história Porque que o grupo só é um grupo bom quando você é bom está também, bem. não é? É. Tá, isso E faz assim, parte, né? e você que faz parte de um grupo, não necessariamente você já deu esse salto evolutivo, né? Você Não, também está não. dentro desse processo. A diferença, talvez, seja exatamente no despertar, né? Então, você já, de certa forma, já despertou, você já sente, né, que precisa ser melhor e está se esforçando nesse caminho. E, assim, ela também fala, né, que o ser humano tem medo de amar, né? Dizem até que quando Jesus pronunciou a palavra amor, o mundo estremeceu, né? Porque as pessoas não sabem o que é isso. A vida da gente entre séculos e séculos de existência sempre foi baseada em interesses, os relacionamentos, as convivências, os relacionamentos familiares, política. A política até hoje é desse jeito, só interesses, né? Então, o ser humano, ele não nunca está se olhando agora mais, a gente está falando do despertar dos sentimentos agora, mas sempre um olhou para o outro com interesse, né? As pessoas, então, Sim. olha, quando você for casar, né? Veja, escolha uma pessoa boa, que dê estabilidade, conforto. Sempre, né? Quando falam de união, sempre ainda existe muitas dessas questões. Então, assim, importante que as pessoas comecem hoje a ver o que passa no seu coração também. E aí ela diz que as pessoas têm medo de amar e um dos motivos é por não saber como o seu amor será acolhido, né? É, o medo Será de que, amar, né? como é que eu vou ser rejeitado? Como é que eu vou é, lidar com essa rejeição? Aí é onde entra o orgulho, né? Que a gente já vem estudando, é um fio que vai puxando o outro. Exatamente. E aí, Você tocou numa palavra também muito importante, Dena, que é bom a gente frisar bem, que é um processo, né? Uhum. Então, é sim, assim, é gradativo e são ciclos, o processo inclui ciclos de aperfeiçoamento, né? Carlos é que fala desses ciclos muito bem, né? De rodar o PDCA, né? Sempre estar rodar o PDCA é uma expressão, PDCA é uma sigla da administração de empresas, mas que a gente não vai se deter aqui em comentar, mas rodar o PDCA quer dizer de girar um ciclo evolutivo, de aperfeiçoamento, não é? Onde a gente aprende, onde a gente pratica, onde a gente se autoavalia e volta a praticar e vai planejando novas ações para que a gente possa perceber. Ai, mas eu pensei que já tinha aprendido isso. Nossa, eu fui rude com Dena. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpa a Dena. Dena, me desculpa. Oxe, menina, por quê? Né? Quantas vezes isso não acontece com as E, e, pessoas? e aí é onde entra aquelas recomendações, né, do julgamento e do perdão e do auto-perdão, que a gente também já estudou antes. e Porque aí quando ela já vem concluindo assim, que ela diz que espiritizar-se é a meta, né? Aí quando você fala, né, de você melhorar, você pensar, repensar de como é que eu agi, às vezes ela nem notou que você foi rude, não é? É, Mas você perceber, não, eu fui rude, mesmo que ela não tenha notado. Eu poderia é, ser melhor nesse ponto. E quando ela bota essa palavra, o espiritizar-se, né, um verbo, o espiritismo como um verbo, né, de você trabalhar isso que a gente tem tanto no conhecimento, né? A gente tem muito aqui no que a gente lê, no que a gente ouve, no que a gente vê. Eu acho que está na hora, o que a irmã se vem trazer mesmo, é que está na hora de a gente acordar e botar em prática esse tanto de coisa que a gente já ouviu, já leu, tanto de exemplo que Jesus deu aí, que a gente já sabe, e na hora de botar em prática, parece que a gente ainda esquece. E eu digo eu falo a gente, minha gente, a gente está aqui, a gente não é dono da verdade, né?
A gente está aqui como você que está aí do outro lado assistindo e vendo, temos os mesmos, né, as mesmas dúvidas, os mesmos defeitos, não somos perfeitos. E Passamos assim, pelos mesmos perrengues. eu acho que a gente foi a primeira lei, então a gente precisa mesmo ouvir, né? Porque vocês É. estão vendo, já não são os primeiros. Então, assim, Educar os a mensagem sentimentos, né? A a gente ideia é a educação dos aprender, é um sentimentos. processo, então é a gente começar a perceber, tá? Nesse ponto aí eu preciso melhorar, né? E você chegar junto, perceber que o outro não está bem, né? E conseguir perguntar, porque às vezes o outro não quer ajuda, né? Mas assim, eu também aprendi no, na constelação, né? Eu tenho lido muito sobre isso, né? Não sou especialista, mas fala que as leis da ajuda, né? O outro às vezes não quer ajuda. Então é você saber dizer que está ali pronto para o outro. Eu estou aqui, na hora que você quiser, eu estou aqui, né? E respeitar quando ele não quer, né? Não querer, eu vou fazer porque fulano precisa. Sim, ele precisa, mas ele não quer. Que é Mas quando a naquela gente hora. precisa, né? Momento Observar isso, certo, né? É o não momento é? A gente certo. precisa observar. Então, a irmã, se ela fecha, né, a ideia do capítulo, que é educar-se e espiritizar-se como meta. E eu espero, né, que a gente já está no final do programa, que essa mensagem fique aí para vocês que estão nos assistindo, mesmo que não seja na hora que o programa sai, né, mas assim, qualquer momento vai ficar aí gravado esses dois verbinhos, né, de educar-se, porque é a questão de se conhecer, né, e de se educar, educar os sentimentos, e espiritizar-se, que é botar em prática, né, tudo aquilo que a gente tanto ouve, tanto lê da doutrina, né, do evangelho, e trazer isso para a nossa vida 24 horas, que não adianta dizer, eu sou cristão, mas eu sou só cristão quando eu chego na igreja. Eu só sou espírita dia de domingo lá no GESP. Não, minha gente, é 24 horas, é dormir, é acordar, é toda hora. Né? Até Então, mesmo eu nos queria. ambientes de trabalho, né? Que tem gente que ainda separa trabalho de É, religiosidade, e na verdade não é que você vai estar não no é, não é? trabalho Né? Nas rezando, nossas relações, mas é a postura que a gente desenvolve nas nossas relações, né? na É nossa postura. vida. E eu queria É, agradecer a Dani e a Clotilde, né, para a gente encerrar aqui e dizer que foi massa, assim, essa conversa foi bem De providencial, nada. vamos dizer assim, né? Porque está bem atual, está dentro das nossas relações, né? Enquanto espíritas, enquanto trabalho, enquanto tudo. E dizer a vocês que muito obrigado e quem puder assistir aí e compartilhar e seguir, deixar um like, eu vou ficar muito feliz. O Jéssica vai agradecer para que chegue mais gente. E até o próximo sábado, meninas, se Deus assim permitir. Ok, gente. Foi bom estar com vocês, conversar. Espero que esse diálogo realmente surta bons efeitos para quem está nos ouvindo. Então, um beijo grande e até a próxima. muito bom estar com vocês, meninas, muito bom estar com os nossos seguidores, os nossos internautas, como diz sempre Luiz Carlos, eu sempre lembro dele, né? E que até a próxima. Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.